Continuando o capítulo 17, nós vamos ver alguns casos de como as pessoas conseguiram se perdoar. Bora lá? O assassino aprendeu a se perdoar. Arthur, há muitos anos, cometeu homicídio na Europa. Quando me procurou, sentia grande angústia e tortura mental. Acreditava que Deus tinha que castigá-lo pelo terrível ato que cometera. Pedi-lhe que me contasse o caso. Segundo ele, descobrira que a vítima estava tendo um caso com a sua esposa. Chegara mais cedo de uma caçada e o surpreendera em flagrante. E num acesso de fúria atirara no homem, matando-o. O sistema judiciário foi leniente. Cumpriu pena de apenas alguns meses de prisão. Ao ser solto, divorciou-se da esposa e emigrou para os Estados Unidos. Após vários anos, casou-se com uma americana. Ele e a esposa foram abençoados com 3 lindos filhos. Fez carreira bem-sucedida em um campo de atividade em que tinha oportunidade de ajudar muitas pessoas. Era apreciado e respeitado pelos colegas, mas, aparentemente, nada disso ajudava. Após todos esses anos, continuava a culpar-se pelo que acontecera. Após ouvir-lhe a história, expliquei que, segundo a ciência, todas as células de nosso corpo são renovadas a cada 11 meses. Tanto física quanto psicologicamente, ele não era mais o mesmo homem que cometera aquele homicídio, que acontecera muitos anos antes. Além disso, ele evidentemente se transformara, tanto mental quanto espiritualmente. Nesse momento, transbordava de amor e boa vontade para com a humanidade. A pessoa que cometera aquele crime anos atrás estava morta, mental e espiritualmente. Recusando-se a perdoar, ele condenava um inocente. A explicação produziu um efeito profundo. Disse-me ele que se sentiu como se um grande peso tivesse sido retirado de sua mente e compreendeu pela primeira vez o sentido interno da verdade seguinte da Bíblia. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Então veja, na verdade ele cometeu esse assassinato num momento de acesso de ira. Imagina você pegar a pessoa, né, o seu marido, a sua esposa com outra pessoa em flagrante, na cama. Lógico que não justifica o ato, mas ele, tanto que a justiça o condenou apenas alguns meses, mas ele se condenou à prisão perpétua, porque ele não conseguia se perdoar. Então veja, a questão aqui é que lá em Isaías 1:18, quando há arrependimento genuíno, Deus fala: eu vou tornar os seus pecados como brancos como a neve, eu vou te purificar. Eles não vão ser mais escarlate, eles não vão ser mais vermelho vivo, eles vão se tornar brancos, vão se tornar alvos, porque eu te purificarei. Então assim, se Deus, o ser mais magnífico e poderoso do universo, está disposto a te perdoar, por que você não se perdoa? Pensa nisso. Continuando. Críticas não podem feri-lo sem seu consentimento. Uma professora primária chamada Ramona Key procurou-me após uma palestra. Disse-me que recentemente fora obrigada a fazer um discurso. Em seguida, uma colega lhe enviou um bilhete cheio de críticas. Dizia que Ramona falara rápido demais, engolira palavras e nem ao menos pudera ser ouvida com clareza. Ramona ficou magoada e furiosa. Sentiu grande raiva da colega e na escola procurou evitar qualquer contato com ela. Quando a interroguei, Ramona reconheceu que merecia muitas das críticas. Não tinha experiência em falar para adultos. Antes sentira-se nervosa e depois feliz por ter acabado a provação. Esse era o motivo por que ficara tão magoada com as críticas da colega. Era como se alguém espinafrasse um bebê que estava aprendendo a andar, por não correr, quando simplesmente andar já era uma façanha extraordinária.
Enquanto conversávamos, Ramona começou a compreender que sua primeira reação fora infantil. Acabou por reconhecer que o bilhete constituía, na verdade, uma bênção e um corretivo muito necessário. Resolveu melhorar nesse particular e matriculou-se em um curso de oratória, oferecido por uma faculdade próxima. Paralelamente, ligou para a autora do bilhete para lhe agradecer pelo interesse e pelas boas informações. E é verdade, né? Às vezes nós recebemos críticas. Essa, no caso, foi uma crítica construtiva, mas o nosso ego não aceita críticas. Imagina, quem é essa pessoa para me criticar? Eu já fiz tanto, né? Eu fiz uma coisa que eu nem estou acostumada a fazer, eu fiz um esforço, ela ainda tem coragem de falar que não me entendeu, que eu engoli palavras, que eu não fui clara e que ninguém me ouviu. O que é isso? Então, quando ela viu as coisas por outro ângulo, pelos olhos da pessoa que escreveu o bilhete, que na verdade ela só queria ajudar, ela foi capaz de perdoar a autora do bilhete. Continuando, como ser compassivo. Mas e se o bilhete recebido por Ramona fosse absolutamente infundado? E se ela tivesse boa razão para pensar que a crítica ao discurso simplesmente não tinha fundamento? Nesse caso, Ramona teria que compreender que alguma coisa no discurso, fosse na apresentação ou no conteúdo, perturbar os preconceitos, superstições ou crenças secundárias mesquinhas da autora do bilhete. O problema nesse caso não seria seu, mas da colega que o escrevera. Compreender isso implicaria dar um primeiro passo essencial para a compaixão. O passo lógico seguinte seria orar pela paz, harmonia e compreensão da colega. Nós não podemos ser magoados quando sabemos que somos senhores de nossos pensamentos, reações e emoções. As emoções seguem os pensamentos e temos o poder de rejeitar todos os que nos perturbam ou incomodam. Daquela velha coisa, né? O ponto de vista da pessoa é o ponto de vista dela, não é seu. Então, assim, se ela falou alguma coisa que não tem fundamento, que até, né, te causou uma certa irritabilidade, mas que não tem fundamento, solta. Não fica guardando isso pra si, porque é o ponto de vista dela, é ela, não é você. Abandonada no altar. Há alguns anos fui chamado para realizar um casamento em uma igreja próxima. O noivo não apareceu. Ao fim de 2 horas, a quase esposa derramou algumas lágrimas e disse em seguida: orei pedindo orientação divina. Essa pode ser a resposta à minha oração, porque ele nunca falha. A reação dela reafirmava a fé em Deus em todas as coisas boas e não sentiu amargura no coração, porque, como disse, por mais que eu ansiasse por isso, acho que esse casamento forçosamente não teria sido a ação correta, porque eu orei por ação correta, não apenas por mim, mas por nós dois. Essa jovem passou serenamente por essa experiência que poderia ter lançado outra pessoa à depressão. Sintonize a inteligência infinita existente em seu subconsciente. Confie na resposta com tanta certeza quanto confiava em seu pai ou mãe quando carregavam nos braços. Essa é a estrada real para o equilíbrio e a saúde mental e emocional. Isso é um caso sério mesmo, né? Às vezes a gente ora por orientação e o seu subconsciente sabe o que é o certo. Daí vem aquela vozinha, aquela intuição dizendo: não faça que não vai dar certo, mas você ignora. Então não foi o caso, ela orou e aceitou a resposta. Ela sabia que ao não aparecer ao casamento, o noivo respondeu, Deus respondeu a sua oração através do ato do noivo. É errado casar, sexo é imoral e eu sou imoral. Uma jovem procurou-me após uma de minhas palestras. Disse que se chamava Carol. Fiquei impressionado com a aparência dela. Usava um vestido preto simples e meias compridas também pretas. Rosto pálido e sem expressão.
sem pelo menos vestígios de batom ou qualquer outra maquiagem, maneiras controladas, mas também vigilantes, como se pensasse que as pessoas em volta poderiam de repente começar a agir de forma imoral. Logo depois, Carol começou a relatar a educação que havia recebido. Fora criada pela mãe que lhe ensinara que dançar, jogar cartas, nadar ou namorar eram pecados. De acordo com a mãe, todos os homens eram maus. Sexo nada mais era do que devastidão inspirada pelo demônio. Se desobedecesse a esses mandamentos, se deixasse de segui-los ao pé da letra e espírito, arderia eternamente no inferno. Que maldade dessa mãe, né? Quando saía com rapazes do escritório onde trabalhava, Carol sentia um profundo sentimento de culpa. Estava convencida de que Deus a castigaria. Um rapaz a quem gostava muito propôs-lhes casamento, mas ela recusou. Ou, como me disse, é errado casar, sexo é imoral, eu sou imoral. Era o velho condicionamento falando. Claro que essa jovem transbordava de culpa. Como poderia ser de outra maneira? Era-lhe impossível viver de acordo com as crenças da mãe. Era-lhe impossível também evitar o pensamento de que havia alguma coisa errada nessas crenças. O princípio da vida que flui através de todos nós lutava por reconhecimento e expressão. Sugeri a Carol que tentasse aprender a se perdoar. Perdoar implica renunciar a algo. Ela precisava renunciar a todas as falsas crenças e trocá-las pelas verdades da vida e por autoestima. Carol vinha conversar comigo uma vez por semana. Isso durou 10 semanas. Ensinei-lhe o que aprendera sobre o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, como venho explicando neste livro. Compreendendo aos poucos ter sido vítima de lavagem cerebral, que fora hipnotizada e condicionada por uma mãe ignorante, supersticiosa, fanática e frustrada, iniciou finalmente uma vida maravilhosa. Por sugestão minha, passou a usar roupas mais atraentes. Foi à sessão de cosméticos em uma loja no centro e recebeu uma ajeitada geral gratuita. Fez aulas de dança e aprendeu a dirigir. Aprendeu também a nadar, jogar cartas, a bater papo com rapazes. Rompeu inteiramente com a família e começou a amar e a valorizar a vida. Descobrindo sua natureza interior, Carol começou a orar por um companheiro, afirmando que o Espírito Infinito atrairia para ela um homem com quem pudesse harmonizar-se por completo. Certa noite, ao deixar meu consultório, encontrou um rapaz que estava à minha espera. Apresentei-os casualmente. 6 meses depois, eles se casaram e continuam casados e felizes. Então, quer dizer, ela comprou as crenças limitantes da mãe dela. Essas crenças não eram dela. Onde já se viu você ter vida social, você bater papo com rapazes, você dançar, você jogar baralho, você se arrumar, você se maquiar é pecado? Um pecado tão grave que pode te condenar ao inferno. Olha, imagina como era a cabeça dessa moça, coitada. Mas graças ao poder do subconsciente, aos seus esforços e graças a Deus em primeiro lugar, ela se libertou e pôde assim ter uma vida normal. Então, nós devemos muitas vezes pensar se aquilo que nós acreditamos são realmente nossas crenças ou se nós compramos essas crenças, principalmente das pessoas que cuidam de nós quando pequenos, não é? Dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós. Muitas vezes tomamos como nosso algo que nós no fundo não acreditamos. E daí o que acontece? Você se sente a pior das criaturas, porque você acha que está virando as costas para algo que é uma crença super... E na verdade essa crença não é sua. Lembre-se, Deus é amor e Ele deu o direito a escolher o que você quer ou não quer para a sua vida. Ninguém tem o direito de impor nada a você. Certo? Bom, nós vamos parar por aqui. Diga para mim, você tem alguma crença limitante? Descobriu alguma que
com o passar do tempo e com esforço e com muita leitura, você abriu mão delas porque descobriu que elas não são suas, mas você as comprou de alguém? E não se esqueça, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, né? Aqui, ó, botãozinho à esquerda, só você clicar e ativar o sino das notificações.